Este óleo reduziu a inflamação nas minhas pernas da noite para o dia enquanto eu dormia. Aconteceu em uma daquelas noites em que eu estava deitado na cama, esperando adormecer, mas sem muita confiança de que isso iria acontecer. Minhas pernas estavam queimando por dentro novamente, como se alguém tivesse colocado brasas embaixo da minha pele. Eu estava deitado ali, olhando para o teto, sabendo que em breve eu iria me virar novamente, puxar os joelhos para cima, trocar as pernas, tocar a parede, buscando alívio na posição em si. Mas ele não viria. Era assim, dia após dia, noite após noite. A inflamação não diminuía, mesmo quando eu estava em repouso. Eu já tinha perdido a esperança de acordar sendo outra pessoa. Mas naquela noite eu fiz algo diferente. Eu acabei de passar um pouco de óleo nas minhas pernas. Não é uma pomada medicamentosa, nem um creme refrescante, nem um analgésico. Apenas óleo comum. Cheirava a grama e a luz do sol. Tinha o aroma de algo familiar, algo esquecido. Eu me deitei para dormir, sem ilusões, simplesmente decidindo que seja o que tiver que ser. E então, a manhã chegou. Eu acordei e, por um momento, não percebi o que estava errado. Então eu percebi. Não havia dor. Sentei na cama e toquei meus tornozelos, me preparando para a possibilidade de que tudo isso fosse apenas um sonho. Mas não, essa era a realidade. E a inflamação não desapareceu da minha cabeça, mas das minhas pernas. E tudo isso foi devido a uma descoberta feita por acaso entre algumas cartas antigas. Hoje vou te contar o que é este óleo e como ele aliviou a inflamação nas minhas pernas enquanto eu dormia. Mas, primeiro, deixe-me explicar pelo que passei para que você possa entender por que isso não é apenas uma história, mas uma resposta. Antes disso, tudo parecia um envelhecimento comum. Quero dizer, quem não sente dores nas pernas quando está na casa dos 90, certo? Às vezes, minhas articulações estalam. Às vezes, minhas veias parecem pesadas. E às vezes, minha pele escurece, como se eu estivesse em pé por muito tempo. No início, não dei muita atenção. À noite, eu passava um pouco de pomada. Me agasalhava para me manter aquecido e parecia ajudar. Mas então, surgiu algo que simplesmente não ia embora. Não é dor, mas sim inflamação. Não era aguda ou intensa, era constante, puxando como um fogo lento. Eu sentia isso especialmente à noite, quando meu corpo todo ansiava por descanso, mas minhas pernas pareciam querer gritar. Começou com inchaço. No final do dia, minhas pernas estavam inchadas, como se alguém tivesse enchido elas com água. Meus dedos dos pés estavam apertados e meus tornozelos pareciam tambores. Senti um pulso sob a minha pele, como se meu coração tivesse aberto um ramo nas minhas panturrilhas. Então, veio uma sensação de queimação, não de fora, mas de dentro. Era como se água fervente estivesse percorrendo minhas veias em vez de sangue. Tentei manter as pernas elevadas. Apliquei folhas de repolho, pomadas e compressas frias. Tudo funcionava por um tempo, como maquiagem em uma parede em ruínas. A pior parte era à noite. É quando a inflamação se tornava insuportável. Assim que meu corpo relaxou, as áreas inflamadas parecem começar a protestar, puxar, doer, puxar involuntariamente e queimar. Eu não conseguia dormir mais do que 2 horas seguidas. Eu acordava, sentava, deixava as pernas penduradas na beirada da cama, andava cambaleando pelo quarto e depois voltava para suportar o mesmo tormento novamente.
Os remédios prescritos pelo médico ajudavam um pouco, mas pesavam no meu estômago, me faziam sentir fraco, e eu sabia que não poderia contar com eles por muito tempo. Cada vez mais frequentemente, ao acordar pela terceira ou quarta vez durante a noite, me via perguntando: será que é assim que as coisas vão ser a partir de agora? Talvez isso não seja apenas uma fase, mas o fim. Eu estava perdendo minhas forças, perdendo minha fé. Eu perdi a sensação de que ainda poderia mudar alguma coisa. E foi nesse estado, preso entre insônia, dor e desespero, que encontrei algo que mudou tudo. Tudo aconteceu de forma inesperada, como se alguém lá em cima tivesse ouvido minhas orações noturnas. Eu estava vasculhando uma caixa antiga de cartas, aquelas que eu guardei desde a metade do século XX. Cartões postais do meu irmão, recortes de viagens, notas amareladas de amigos que já não estão mais por aqui. E então, de repente, um cartão fino e delicado, assinado com uma caligrafia elegante. Se suas pernas estão te incomodando, experimente óleo de arnica. Me salvou depois do meu voo e com minhas veias. Os suíços usam isso como se fosse ouro. No começo, eu nem percebi quem tinha enviado, mas depois me lembrei. Uma amiga da minha falecida filha, uma enfermeira que morava em Zurique. Ela era atenta e sabia das coisas, o que me fez pensar pela primeira vez. Se ela escreveu isso, talvez haja algo de verdadeiro? Fiquei olhando para a palavra arnica por um longo tempo. Parecia algo saído de uma farmácia antiga, dos tempos em que as pessoas tratavam suas doenças com ervas e vapor. Mas eu fiz algumas pesquisas e descobri que era de fato o que prometia: um óleo floral que tem sido usado por séculos na Europa para inflamações, dores musculares e dores nas pernas. Uma semana depois, pedi um pequeno frasco, de cor âmbar, com um cheiro herbal. Na primeira noite, depois do meu banho, sequei meus pés, aqueci o óleo nas palmas das mãos e comecei a massageá-lo lentamente nos meus pés, tornozelos e panturrilhas, como se estivesse tendo uma conversa com minhas pernas. Coloquei algumas meias. Eu pensei: bom, eu tentei, vamos ver. Eu não esperava nada. Para ser sincero, naquela noite eu até esqueci que tinha aplicado nas minhas pernas. Eu adormeci sem nenhuma esperança, principalmente por exaustão. Mas, ao amanhecer, quando a primeira luz começou a entrar pelas cortinas, eu abri os olhos e percebi: algo estava errado. Mas não de uma forma ruim. De uma forma muito boa, quase impossível. Eu não senti dor nenhuma. Eu estava deitado ali e não tinha medo de mover a minha perna. Era uma sensação nova. Eu comecei a dobrar os joelhos lentamente, como se estivesse testando se eles voltariam a funcionar de repente. Então ele puxou a meia para frente, depois para trás. Silêncio. Não queimava, não pulsava, nem ardia. Estava apenas morna. Eu me sentei na cama e coloquei os pés no chão. Pela primeira vez em muito tempo, não senti dor. Levantei-me e meu corpo não respondeu com um gemido. Fui em direção à cozinha. Sem arrastar a perna, sem me apoiar na parede e sem ajustar meus passos para evitar tocar no local inflamado. Eu estava apenas andando, devagar, mas com firmeza. Parecia que não era meu corpo, mas sim como costumava ser há cerca de 10 anos. Preparei um pouco de aveia, comi com gosto, sentei-me à janela com uma xícara de chá e comecei a chorar. Não de dor, mas pela ausência de dor. Esse sentimento é esquecido, subestimado e profundamente comovente. Quando você já se resignou à ideia
de que a noite será um tormento e amanhã um desfecho, e então tudo muda. Não foi apenas um efeito passageiro? Eu continuei aplicando tal óleo todas as noites. Depois de 3 dias, a rigidez havia diminuído o suficiente para que a pele dos meus tornozelos voltasse a ficar macia, em vez de esticada. Após 5 dias, a vermelhidão desapareceu. No 7º dia, eu até parei de pensar nas minhas pernas doloridas. E tudo isso aconteceu sem nenhuma pílula, sem médicos e sem efeitos colaterais. Apenas óleo, apenas grama, apenas um toque suave em si mesmo, com atenção, confiança e a esperança que, de repente, começou a se tornar realidade. Quando comecei a ler sobre arnica, o próprio óleo que, de repente, restaurou minhas pernas, fiquei verdadeiramente impressionado. Por que ninguém me falou sobre isso antes? Por que os médicos, que prescreveram analgésicos e anti-inflamatórios por anos, nunca mencionaram esse modesto remédio herbal testado pelo tempo? A arnica é uma flor. É uma pequena flor amarela que se parece com uma margarida, mas cresce nas montanhas. A arnica, especialmente a variedade colhida nos Alpes da Suíça, Áustria e do norte da Itália, é particularmente valorizada. Por séculos, pastores e fitoterapeutas daquela região têm usado a arnica para tratar contusões, entorses, inflamações e dores nas pernas após longas caminhadas por terrenos rochosos e inclinados. Eles simplesmente aplicavam uma tintura ou óleo nas pernas, e a dor desaparecia como por mágica. O segredo está no fato de que a arnica contém um composto especial chamado helenalina, que possui poderosas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Ele penetra pela pele nos tecidos mais profundos, melhora a microcirculação sanguínea, reduz o inchaço e acalma os nervos irritados. Não causa dependência, não prejudica o estômago e não afeta a pressão arterial, como muitos remédios fazem. Além da helenalina, a arnica contém outras substâncias benéficas, flavonoides, óleos essenciais e ácidos orgânicos, que auxiliam na recuperação dos tecidos. Portanto, a arnica é utilizada para varizes, dor nas articulações, artrite, artrose, contusões, inchaços e inflamações após esforço físico, sensibilidade do pé diabético, vermelhidão e irritação na pele. Fazer óleo de arnica é simples. Você infunde as flores em azeite de oliva ou óleo de girassol morno por algumas semanas e, em seguida, coa. O resultado é um líquido dourado com um aroma leve e herbal. Ele se aplica facilmente à pele, absorve rapidamente e não deixa a sensação oleosa. Em apenas 10 a 15 minutos, você começa a sentir um alívio quente e reconfortante. O que é especialmente importante é que a arnica age enquanto você dorme. Enquanto seu corpo descansa, o óleo começa a trabalhar. Ele penetra mais profundamente, alivia a inflamação e reduz a tensão. Você acorda não apenas se sentindo descansado, mas rejuvenescido. Estou compartilhando minha história não porque seja excepcional, mas porque está longe de ser a única. Todos nós que temos mais de 80 anos vivemos em um diálogo constante com a dor. Mas às vezes esse diálogo termina não porque a dor desapareceu, mas porque um ponto de virada foi alcançado. No sentido literal. Margarida, 86 anos, morava a 3 quarteirões de mim. Eu a conhecia há muito tempo. Ela era alegre, cuidada, com mãos bem tratadas que sempre tinham cheiro de creme de louro. Mesmo na primavera, ela passeava pelo parque com seu bastão, coletando folhas e alimentando os esquilos. Mas um dia, ela perdeu um degrau na escada. Apenas um movimento errado e ela fraturou o quadril.
Não é apenas uma lesão, é uma sentença para muitos da sua idade. A cirurgia correu bem, sim. Os médicos disseram que ela teve sorte. Mas a recuperação foi difícil. Ela teve inflamação nas pernas, inchaço e dor à noite. Ela não conseguia dormir porque a perna estava latejando. Não conseguia se levantar porque parecia que toda a parte inferior do corpo estava esticada como um cordão. Os comprimidos não estavam ajudando. Os anestésicos tinham efeitos colaterais. A filha dela, exausta de noite sem dormir, estava lendo tudo ao seu redor e se deparou com aquele óleo. Óleo de arnica. No começo, Margarida não conseguia acreditar. Ela disse: ervas? Eu preciso de artilharia depois do hospital, não de pétalas. Mas a filha dela insistiu assim mesmo. Todas as noites, ela massageava óleo nas pernas da mãe em silêncio, assim como sua mãe costumava fazer com ela quando era criança. 3 dias depois, Margarida disse: eu dormi. Pela primeira vez. 6 horas seguidas, sem acordar, sem medo. No 5º dia, ela tentou se levantar e conseguiu. Com apoio, com cuidado, mas sem terror nos olhos. Margarida está saindo para o quintal novamente, sem pressa, mas com um sorriso. E toda vez ela me diz: eu queria ter conhecido a árnica antes. Talvez ela não tivesse caído então. Esta história não é sobre um milagre. É sobre como o remédio certo, mesmo o mais simples, pode fazer a ponte entre a dor e a esperança. Leonardo é um homem de caráter forte. Ele tem 83 anos, mas sempre foi cheio de vida. Mãos fortes, postura ereta e um cinto de couro velho que usa desde 1945. Ele é o vizinho da rua, um velho mestre carpinteiro. Mas nos últimos meses parece que ele tem se debilitado. Tem saído menos, brincado menos e seu olhar mudou. Como alguém que vive com constante irritação. Descobriu-se que ele desenvolveu problemas sérios nas veias. Insuficiência venosa crônica. Eles realizaram uma cirurgia para remover a área danificada. Como costuma acontecer, complicações surgiram depois. As pernas dele começaram a inchar. A pele ficou vermelha e ele sentiu coceira e uma dor intensa na panturrilha, especialmente mais tarde à noite. Ele disse: parece que há um fio esticado sob a minha pele e tudo está pulsando como um tambor. Eles prescreveram um creme, comprimidos e meias de compressão, a rotina habitual. Mas o creme causou uma erupção cutânea. Os comprimidos o deixaram tonto e ele não conseguia colocar as meias sozinho. Como de costume, nenhuma das opções funcionou. Elas apenas aumentaram seus problemas. Ele estava prestes a desistir quando, de repente, uma vizinha trouxe um pote de óleo. Isto é arnica, ela disse. Me ajudou. Experimente isso hoje à noite. Só não seja preguiçoso. Realmente se dedique. Disse Léo com uma risada. Mas ele decidiu tentar. Ele começou a aplicar no tornozelo e nas canelas todas as noites, levando seu tempo em silêncio antes de dormir. Na 3ª manhã, enquanto tomava seu café, ele me disse: sabe, pela primeira vez em muito tempo, sinto que minhas pernas realmente são minhas. Não estranhos, não de madeira, mas vivos. Uma semana depois, ele saiu novamente, raspou uma tábua e fez uma piada sobre meu velho casaco. E quando eu perguntei a ele: então, como estão suas veias? Ele simplesmente respondeu: o óleo faz seu trabalho. O principal é fazer isso todas as noites. Sem pressa. Respeito pelos seus pés. Esta história não é sobre como a arnica cura tudo.
É sobre como um corpo envelhecido precisa não apenas de remédios, mas de cuidado e atenção. Às vezes, essa atenção vem na forma de algumas gotas de óleo, aquecidas pelas suas mãos e pela tranquilidade da noite. Se você me perguntasse como usar esse óleo corretamente, eu diria: leve seu tempo. A arnica não é apenas algo que você coloca e sai correndo. Não é um curativo ou um analgésico. Este é um ritual noturno, um encontro caloroso consigo mesmo. Aborde-o com respeito e você sentirá a diferença. Aqui está como eu faço e como recomendo que os outros façam. 1. Preparação. À noite, antes de ir para a cama, eu sempre lavo meus pés em água morna. Às vezes, faço um rápido mergulho com sal do mar ou camomila para aliviar a fadiga e abrir os meus poros. Depois, eu os seco gentilmente com uma toalha macia. A pele deve estar limpa, seca e quente. 2. Aquecendo o óleo. Coloco a garrafa de óleo em uma xícara de água quente por alguns minutos, apenas quente, não fervendo, para que fique ligeiramente mais quente do que a temperatura do corpo. Dessa forma, ele é absorvido mais facilmente e começa a agir suavemente, sem irritar a pele. 3. A aplicação em si. Eu coloco uma colher de chá disso na palma da minha mão. Isso é suficiente para uma perna. Começo pelo calcanhar, movendo lentamente em movimentos circulares para cima, sobre o pé, tornozelo e panturrilha. Eu especialmente me dedico a esfregar nas áreas onde há dor ou tensão. Eu me movimento não de forma mecânica, mas com atenção, como se estivesse tendo uma conversa com cada músculo. 4. Terminando, coloquei minhas meias de algodão macias. Isso é importante. Elas me ajudam a me manter aquecido e evitam que o óleo manche a cama. Às vezes, descanso meus pés em um travesseiro, logo acima do meu coração, especialmente após um dia difícil, ou se estou me sentindo mal. 5. Repetição. Eu faço isso todas as noites, por pelo menos 57 dias seguidos, e de preferência por mais tempo, como parte da minha rotina. Na segunda ou terceira noite, você já pode sentir os efeitos, mas os verdadeiros resultados surgem com o tempo, como uma restauração da confiança entre o seu corpo e você mesmo. Não é difícil, mas quando feito com cuidado, funciona melhor do que qualquer analgésico. E a melhor parte é que não há efeitos colaterais, nenhum produto químico e nenhuma ansiedade envolvida. Mesmo o remédio mais suave tem seus limites, e embora o óleo de arnica seja natural, potente e tenha sido confiável por séculos, ainda deve ser tratado com respeito, especialmente para nós, idosos, com pele sensível, vasos sanguíneos frágeis e a experiência que nos diz: é melhor prevenir do que remediar. Aqui estão algumas regras importantes que eu pessoalmente sigo e recomendo a todos. 1. Sempre faça um teste de alergia. Antes de usar qualquer produto novo pela primeira vez, coloque algumas gotas de óleo na parte interna do seu cotovelo ou pulso. Deixe agir por 12 a 24 horas. Se não houver vermelhidão, coceira ou ardência, você pode usar sem preocupação. Minha experiência foi tranquila, mas conheço um vizinho cuja pele reagiu de forma intensa. Não porque o óleo fosse ruim, mas porque o corpo de cada um é diferente. 2. Nunca aplique em feridas abertas ou em pele irritada. A arnica é bastante potente e, se a pele estiver danificada, pode piorar a inflamação. Uma vez, eu tive uma pequena fissura perto da unha e evitei aplicar, e tudo correu bem. É melhor esperar até que cicatrize. 3. Pessoas com alergias à camomila, calêndula ou ásteres
devem ter cautela. A arnica pertence à mesma família de plantas. Se você já teve uma reação a pomadas ou cremes florais, comece com uma dose bem pequena. Se você tem diabetes, varizes ou coágulos sanguíneos, consulte um médico, mesmo que seja apenas óleo, porque nessas situações, qualquer remédio caseiro deve ser discutido com o seu médico. Eu primeiro liguei para o meu médico e ele disse: isso é melhor do que anti-inflamatórios não esteroides, apenas não exagere. 5. Não aplique ao mesmo tempo que outros ungüentos ou cremes. Deixe agir sozinho, sem concorrência. Uma noite, um remédio. 6. Armazene o óleo em um lugar fresco, não em um radiador ou perto de uma janela. É melhor mantê-lo em uma gaveta, onde esteja escuro e estável. Então, não perde suas propriedades. E o mais importante, não espere mágica no primeiro toque. Isso não é um truque, é sobre cuidado. Gradual, persistente, diário, assim como cuidamos de um jardim, não para a colheita imediata, mas pelo bem da vida. Sabe, há muito tempo parei de esperar por revelações. Na minha idade, parece que tudo o que há para saber já foi descoberto. Eu tentei de tudo, então encontrar este óleo não foi apenas um alívio da dor, mas uma verdadeira surpresa para mim. Eu não esperava que um remédio tão simples e discreto, comprado quase por acaso, pudesse restaurar o que eu há muito pensava estar perdido: paz, sono, leveza nas pernas e, o mais importante, a crença de que eu ainda poderia ser ajudado. A arnica se tornou para mim não apenas um remédio, mas um lembrete de que o corpo está vivo, mesmo na velhice, que a inflamação não é uma sentença de morte, mas um pedido de ajuda. E se você lhe der atenção, calor e o toque certo, ele responde, ele demonstra gratidão, está se curando. Não vou dizer que estou correndo como uma criança novamente, não, mas posso andar livremente de novo, acordando não por causa da dor, mas pela luz do sol. Estou de volta a aproveitar meu chá da manhã enquanto olho pela janela, em vez de ficar calculando quantos comprimidos preciso tomar só para sair da cama. E tudo isso graças à árnica, para o óleo que funciona enquanto você dorme, quietamente, gentilmente, mas profundamente, sem alarde, sem publicidade, sem promessas milagrosas, assim como o cuidado, como o amor, como algo que nós, os mais velhos, lembramos muito bem, mesmo que não o sentimos há muito tempo.